Glórias a Deus, eu vos saúdo com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos, seja bem-vinda minha irmã, seja bem-vindo meu irmão, você ouvinte da palavra do Senhor. Eu sou sua irmã Juliane Santos e hoje tem maná do céu para as nossas vidas. Eu quero aqui compartilhar com você neste momento a palavra do Senhor que se encontra no livro de Mateus, capítulo 8, a partir do verso 23 em diante. Pegue aí sua Bíblia e vem junto comigo, vamos meditar na palavra do Senhor. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Meus irmãos, o versículo 23 desta palavra agora vai nos dizer que os discípulos seguiam Jesus. E quando Jesus ele entra ali naquele barco, os discípulos estão após o mestre. E nós não é diferente. Quando o mestre vai caminhando, nós vamos após as suas pisadas, aos seus passos, seguindo a sua direção. O interessante é que assim que eles entram dentro deste barco, a palavra diz que uma tempestade muito grande se levanta, mas esses homens não estavam sozinhos naquele barco. Jesus de Nazaré estava com eles ali no meio daquela tempestade. Há vezes e momentos em nossa vida que parece que nós estamos sozinhos, mas quando nós olhamos bem, quando nós olhamos ao lado, o Mestre está ali. Ele está no barco, aparentemente em silêncio. Esse sono de Jesus aqui, ele representa o silêncio de Deus muitas vezes na nossa vida. É claro que Jesus, sendo quem ele era 100% homem, 100% Deus em poder, em autoridade. E na sua necessidade carnal, sim, ele precisava dormir, mas sendo Deus, não. Mas a palavra retrata que ali ele dorme, né, aquele breve momento ali no meio daquela tempestade. E quantas vezes você está atravessando um vento forte, uma tempestade tão grande aí na sua vida, talvez na sua casa, nos seus negócios, na sua vida espiritual, e você está mesmo pensando que você está sozinho, está abandonado, né? Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que não é assim que acontece. O mestre pode estar em silêncio, pode estar dormindo, mas ele está ali no momento certo, no momento oportuno, quando for a sua vontade, ele vai se colocar de pé e vir de encontro a você. Ele vai socorrer você. A palavra do Senhor diz no verso 25, e os discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque nós perecemos. E ele lhes disse: por que temeis, homens de pequena fé? Olha que interessante é a pergunta de Jesus. Jesus, quando pergunta para ele: por que vocês estão com medo? Por que vocês estão temendo? E Jesus fala para eles: vocês são homens de pequena fé. Eles já estavam há tempos na caminhada com o mestre, observando a maneira de Jesus de operar, os seus milagres a serem realizados. Eles já tinham muitas provas de que Jesus não falhava em nenhuma das suas missões, e não seria agora que ele iria falhar. Então o mestre pergunta para eles: por que vocês estão tementes? Por que vocês estão receosos? Por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? É muito interessante porque basta Jesus se colocar de pé. Ele coloca-se de pé, dá uma ordenança,
O vento volta ao seu lugar, o mar bravio se aquieta, porque tudo está no controle das mãos e da voz do nosso Deus. Nada sai do controle quando o Senhor está na direção. Eles ficam espantados, eles ficam atônitos, porque eles veem o operar glorioso de Jesus ali agora sobre a natureza, e eles se perguntam: que homem é esse que até os ventos e o mar lhe obedece? E eu digo a você, este homem é Jesus. Ele é o mesmo, segundo diz o escritor aos Hebreus. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O nosso Deus não muda. O poder, o domínio está nas suas mãos. Se você está atravessando um vento forte, uma tempestade, se você tem sido aí perturbado pelas ondas grandes, pelos ventos contrários, saiba, Jesus está no seu barquinho. Mas, irmã Juliene, eu não estou ouvindo a sua voz. Eu não estou conseguindo perceber sua presença. Mesmo assim, eu digo a você, descanse o seu coração. Você não está sozinho. O Mestre está com você. Ele está cuidando. Você sabe por que esse barco ainda não virou? Porque Jesus está nele. Você sabe por que esse vento ainda não arremessou você para longe? Porque Jesus está guardando a sua vida. Sabe por que esse mar ainda não afogou você? Porque a mão do Mestre está sobre ti. Então descansa o seu coração, porque no momento certo Jesus se levantará e a ordem virá. Vento se acalme, mar se aquiete e tudo voltará ao seu devido lugar. Eu te convido nesse momento a orar comigo. Altíssimo Deus, eterno e maravilhoso Pai, Deus Todo-Poderoso, nós sabemos, Senhor, que Tu tens o controle e o domínio de todas as coisas nas palmas das Suas mãos, Senhor. Acrescenta-nos fé, ó Pai, para que possamos crer, aguardar e esperar o tempo do Teu socorro, Senhor, a vir em encontro de cada um de nós. Cobre, Senhor, a cada um dos meus irmãos com o Teu sangue, os livra de todo mal. Vai acalmando, Senhor, o vento, vai acalmando a tempestade, vai concedendo a graça, a sabedoria e a força para lidarmos, Senhor, com todas as situações contrárias que se apresentam, ó Pai, em nossa vida. Nos concede, ó Deus, a sabedoria que procede dos altos céus e que a nossa fé esteja, Senhor, firmada em Ti. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, e crendo na vitória, crendo que o Senhor está conosco dentro do nosso barco. Em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, para você que é novo aqui no canal Maná do Céu, seja muito bem-vindo e eu peço a você que se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like, o seu joinha, o seu comentário, compartilhe conosco qual é o seu pedido de oração. Eu quero orar com você e por você. Neste momento, meus irmãos, eu declaro que seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, a paz do Deus de Israel. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.